Nem todo livro é fácil. Nem todo livro é claro. E nem todo livro quer te reconfortar na leitura. Se você acha isso ruim, você precisa rever seus conceitos como leitor. Livro de hoje, História de Jóia, Guilherme Gontijo Flores, o primeiro romance do Guilherme Gontijo, poeta, tradutor, professor aqui da Federal. Fizemos uma entrevista com ele no ano passado a respeito do livro de poemas que ele lançou pela editora 34 do ano passado, que era o Carvão Capim. Entrevista, vou deixar o card aqui, Murilo vai deixar para vocês aí o link para vocês assistirem a entrevista. O Guilherme está estreando como romancista por nada mais, nada menos que pela editora Todavia, com capa do Rafael Sica ainda por cima, né, cara? Não é pouca coisa. Vamos lá. Para eu falar desse livro aqui com mais propriedade, não só tipo dar uma sinopse e deixar a coisa meio no ar para te dar o gostinho de ler esse livro, conversar, né? Vamos fazer uma resenha do livro, vamos falar, né, sobre o que o livro é mesmo, porque boa parte do trabalho que o leitor tem nesse livro é desvendar e desvelar a história que está aqui oculta sobre vários narradores e sobre vários momentos que são muito esparsos e recortados, tá? Então, assim, depois da história toda, então, tudo que eu vou falar aqui vai ter spoiler pra caramba. Spoiler, tipo, demais. Mas acho que tudo bem, sabe por quê? Porque é um autor estreante na prosa. Quem sabe se eu não falar do livro, talvez as pessoas também não se interessem, os meus leitores talvez não se interessem muito para ler, porque tem sempre muita coisa sendo lançada aqui. Então eu vou falar do que é esse livro e por que ler esse livro é importante. Bom, Jóia, né? História de Jóia. Quem é Jóia? Quem é Jóia? Por que a história de Jóia e não a história da Jóia ou do Jóia? Né? É de Jóia porque é uma intergênero, né? A Jóia é uma mulher trans, cara. É uma mulher trans que você só percebe que é uma mulher trans se você ler com muita atenção. Esse é um livro para você ser lido muito devagar, para você ler ele com cuidado, para você pegar a entrelinha do texto. E esses personagens que estão narrando o texto são todo mundo menos a Jóia. Acho que a Jóia mesmo protagoniza, acho que só uns 2 capítulos, se eu não me engano. O livro se passa durante 24 horas e a Jóia sai da casa dela, numa favela, e passa por algumas pessoas. As pessoas estão narrando, estão muito preocupadas com a vida delas, e elas meio que só vão narrando a Jóia assim, de longe, ou flanqueando o que seja uma descrição da personalidade da Jóia. A Jóia trabalha como faxineira, né, como auxiliar de serviços gerais, né, que chamam no restaurante. É demitida nesse dia e volta para casa à noite. Então esse é todo o enredo. Essas pessoas, as pessoas que narram, cada capítulo tem uma carta de tarô e uma pessoa diferente que narra o capítulo. Essas pessoas, elas estão falando sobre a própria vida delas e meio que falando da Jóia em algum momento, um momento bem curto às vezes, enfim. De modo que você só consegue compreender quem é Jóia olhando os detalhes, né? Ela é uma protagonista de um livro que não está no centro do livro, não é o foco principal do livro, quase, podemos dizer assim. É uma espécie de registro narrativo negativo de um personagem. Alguma coisa mais ou menos parecida a Natalia Ginzburg fez naquele livro Caro Michele, que é um livro que saiu pela Kozak muito tempo atrás, das mulheres modernistas. E se eu não me engano, a Carol Ben-Simon também fez alguma coisa. Deixa eu lembrar do livro, porque eu não li o livro, eu só li uma matéria sobre o livro. Se eu não me engano, é o Sinuca Embaixo d'Água, mas posso estar enganado. De fazer um processo similar, de apresentar um protagonista narrando ele perifericamente diante de todas essas pessoas. De modo então que assim, não só é uma pessoa que está ali e não está ali, é uma história, uma narrativa sobre a invisibilidade, sobre, né, a invisibilidade dessa personagem que é a Jóia. O que eu achei que é o grande primeiro diferencial do romance do Guilherme Gontijo. Ele tem uma proposta estética que serve à temática do livro, serve ao propósito, ao leitmotiv do livro, que é justamente você narrar uma protagonista que
que é anônima e que é invisível na sociedade. É muito diferente, por exemplo, do que a gente tem de exemplos na literatura marginal, em que você dá voz ao favelado, que você dá voz ao bandido, ou né, ao menor contraventor, ao pivete, menino de rua, morador de rua, enfim. Aqui ele não está dando voz, ele está fazendo exatamente a abordagem que as pessoas fazem dessa mulher. Essa mulher, por ser uma mulher grande, enfim, né, uma mulher trans e tal, então ela ainda é muito masculinizada. Ela é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela é anônima, ela é meio que conhecida de todo mundo. Então todo mundo sabe quem é, mas também ninguém se importa muito em saber quem é, né? E aí consiste o complexo narrativo desse livro. Esses narradores, por suas vezes, eles estão todos, de alguma maneira, também invisíveis de alguma forma, mas também buscando, assim como a Joia busca na sua identidade como mulher e na sua identidade como trabalhadora, enfim, como membro pertencente da sociedade. Todos esses personagens aqui, eles estão tentando buscar algum tipo de validação e não escondem um certo traço hipócrita neles, assim. Então você tem, por exemplo, ela vai no restaurante e daí tem um intelectual, assim, que é um cara que tá lá e o cara não tem ação nenhuma, mas ele fica ali debochando de todo mundo, fica ali tipo zoando, mas o cara também não faz nada. E tem outros dois caras assim que são meio que sambistas e eles estão buscando ser os porta-vozes dos oprimidos e dos excluídos, mas eles estão tentando entrar nesse meio, eles não têm exatamente um propósito, eles são pessoas, parece que são pessoas mais elitizadas e estão buscando falar pelas pessoas pobres, enfim. Isso acontece com várias pessoas. A dona do restaurante onde a Joia trabalha, ela é uma mulher que ela, né, enfim, se diz assim, feminista e tem algumas preocupações, mas ao mesmo tempo ela vai demitir a Joia. Ela está dizendo que não aguenta mais ela, porque as pessoas ficam olhando meio estranho para ela, isso causa meio que uma sensação estranha aos clientes, enfim. E ao mesmo tempo ela está tomando vários foras no Tinder de caras porque ela é mãe solteira. Inclusive esse capítulo especificamente ele foi feito, não sei se vocês lembram disso, mas isso foi uma coisa que viralizou. E o Gontijo ele escreve aqui no final que esse capítulo foi uma postagem de Facebook de 2007, que era uma mulher que fez um print de várias conversas de Tinder que ela teve de caras dando fora nela. Assim, o cara falou assim, você é mãe, então tipo, você não é pra levar a sério, é só pra dar umas comidas, é isso aí e tal. Falando umas paradas assim. Então existe outros tipos de visibilidade e outras tentativas de validação que estão acontecendo concomitantemente à história de Joia. Isso é uma coisa super legal também, porque isso aproxima, né, encosta esses personagens desse personagem marginalizado, desse personagem sem voz que o Gontijo trata nesse livro. Inclusive essa capa do Rafael Sick é muito peculiar por causa disso, porque é uma capa que você pode ver, ela é cheia de poluição aqui, e a Joia, o que seria um personagem, ele está aqui no negativo, né? Enfim, isso é até uma coisa que serve muito a um propósito aqui. Caiu um marcador da Todavia aqui, beleza. As cartas do tarô, por sua vez, elas são um pouco confusas. Isso aí eu já não acho que tenha sido assim, uma coisa assim, 100% acertada. Eu acho que tem muitas coisas que conferem, mas alguns significados das cartas do tarô são meio diferentes, assim, né? Eu conversei muito com a minha namorada, que é uma ocultista muito estudada nesses assuntos, e ela, né, entende bastante de tarô. E aqui tem dois capítulos, por exemplo, um que chama Lua, outro que chama Sol, que são duas cartas importantes do tarô. A Lua, principalmente, é uma carta, né, conforme ela me explicou, é uma carta que é muito importante, porque ela demonstra um certo enigma, ela tem um significado oculto nela, e na verdade o Guilherme usou as cartas como meio que opostos, né? A Lua e o Sol, o feminino e o masculino, que são duas crianças que estão pegando o ônibus com os pais delas. A menina está pegando na ida com o pai, com o mesmo ônibus que a Joia está pegando para ir para o trabalho, e o menino está pegando para voltar também junto com a Joia para o lugar onde ela está. Então ele faz esse paralelo. Então assim, também não tem assim muito significado assim nessas cartas, para além de um jogo de opostos, assim, né? Por exemplo, tem que eu sei, assim, tem o carro e a roda da fortuna, né? O carro é coisa que vai, a roda da fortuna é coisa que fica no mesmo lugar, enfim.
Posso estar falando merda também, não sei. Eu também não sou tão entendedor de tarô, assim, sou bem leigo nesse assunto. Mas no que se propõe a narrativa e a prosa e essa construção de capítulos e essa construção negativa desse personagem que é a Joia, acho que o Guilherme fez um golaço com esse livro aqui, cara. Não é só porque é conhecido, assim, que a gente tá, né? De vez em quando a gente se tromba aí que eu tô falando disso, porque tem várias pessoas que eu trombo por aí que eu não dou muita bola pro que elas escrevem. Mas esse aqui é um livro realmente muito impressionante, assim. É um livro que eu demorei muito para entender qual que era dele, assim. Cara, eu me bati bastante com esse livro. Eu fiz uma leitura atenta dele, assim. Eu fiquei tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Sabe? E só muito bem depois, assim, eu fui começar a construir, começar a costurar a história e fazer esse comentário que agora eu estou passando para vocês e tal. Se vocês lerem esse livro, eu acho que o fato de eu estar explicando um pouco sobre a sinopse, sobre o resumo narrativo dele, não vai interferir tanto para vocês o prazer da leitura e o prazer de desvendar essa leitura, porque eu acho que ainda assim o grande barato desse livro está nas minúcias do texto do Gontijo, que vocês vão acabar percebendo conforme forem passando por essas páginas aqui. Bom, mais do que isso eu acho que não preciso mais falar. Eu entendi muito assim esse livro como um livro atual, um livro do nosso tempo, um livro que trata com questões identitárias, inclusive, que são importantes. Assim, é cioso falar assim, do que é importante. É importante para algumas pessoas, é super desimportante para outras pessoas. Tem toda uma parcela da população brasileira que está cagando para isso, cagando, mas cagando feio, assim. E assim, tudo bem, mas para algumas pessoas isso importa, não é tudo bem exatamente, né? Não está exatamente tudo bem, mas assim, para algumas pessoas isso importa. E para essas pessoas é muito interessante que se tenha um tipo de abordagem estética e temática que vá de encontro a essas preocupações de uma certa pauta, de um certo momento que a gente está vivendo. Tá? Então, mais ou menos é isso que eu tinha para falar. Né? A história de Joia de Guilherme Gontijo, publicado pela Todavia. Livraço, um livrinho, mas um livraço, né? Tem 80 páginas. Dá para ler num dia, né? Um dia que vocês forem pegar um livro para ler devagarzinho, assim, pega esse livro aqui. Galera que está fazendo o desafio livrada, categoria de ler um livro no mesmo dia, tá aí uma dica para vocês. Beleza? Eu não li em um dia porque eu, enfim, peguei no meio da semana para ler. Aliás, foi super engraçado porque eu recebi esse livro aqui para ler da Todavia. Aliás, tem que fazer mais um agradecimento para a Todavia porque eles me falaram que o Gontijo ia lançar o livro no sábado passado. Me mandaram isso aqui correndo, assim que saiu da gráfica, tipo, plau, botaram no malote, mandaram para cá. E eu recebi esse livro aqui antes do Gontijo mesmo, assim, então foi muito massa. E eu consegui ler e tal, foi bem bacana. Então obrigado pra galera do Todavia. Gontijo, parabéns então pelo livro. E é isso aí, vamos comentar então sobre a história de Joia, toda essa temática, o que mais vocês quiserem comentar sobre esse livro. Beleza? Se inscrevam no canal, dá um like no vídeo, principalmente comente, vamos conversar mesmo assim, que vai ser boa. Beleza? Um abraço, galera. Tchau!